Beleza, continuando o assunto de cinemática, agora falando de movimento retilíneo uniformemente variado. E o que é o movimento retilíneo uniformemente variado? O nosso MRUV. Você imagina o seguinte, um corpo ele está em movimento retilíneo uniformemente variado quando, primeiro, o movimento é linha reta, daí o nome retilíneo. Segundo, quando a aceleração é constante. E terceiro, por consequência do segundo tópico, a velocidade varia com o tempo. Então, o que difere esse tipo de movimento do movimento retilíneo uniforme visto no vídeo anterior? É que aqui o corpo ele acelera ou desacelera. Então, como exemplos, tu tem um carro que ele arranca no semáforo. Ou seja, você está lá no semáforo, o semáforo está tá dando sinal vermelho, e aí você está parado. A partir do momento que o semáforo ele dá o sinal verde para você iniciar o movimento, você pisa no acelerador e a sua velocidade ela sai de zero e vai para qualquer velocidade que você for colocar ali, né? Baseado na aceleração. Basicamente isso. Então você dá uma arrancada, né? Você tem um carro arrancando no semáforo. Segundo exemplo, você tem um carro freando, né? O processo de frenagem é um processo de desaceleração, né? Você perde velocidade ali devido a uma aceleração negativa, né? A gente vai ver isso mais para frente. E tu tem como terceiro exemplo a queda livre, ou seja, quando você solta um objeto no ar e ela cai devido à ação da gravidade, né? Que é uma forma de aceleração. Isso, claro, desprezando a resistência do ar. Então aqui tu tem o seguinte exemplo, tu tem um carro em uma posição S qualquer, vamos chamar SO, é a posição inicial, e ele está parado. Ele tem uma velocidade de 0 km por hora. A partir do momento que o sinal fica verde, o carro ele dá uma arrancada. E vamos supor que ele acelerou até determinado ponto, que eu vou chamar de X aqui, e a sua velocidade ela subiu para o seu máximo nesse ponto aqui. Vamos supor que ele saiu de 0 km por hora e foi, sei lá, para 100 km por hora. Então vocês conseguem ver que a variação da velocidade do ponto inicial até o ponto X vai ser final menos inicial. Ele variou de 0 para 100, né? Então ele variou 100 km por hora. Vamos supor que quando ele chega na posição final aqui, ele encontra um radar de velocidade. Então ele tem que diminuir a velocidade dele para 60 por hora. Então a variação que ele teve do ponto X qualquer no meio da trajetória até o ponto final vai ser final menos inicial. E aqui a gente vai ter um resultado de menos 40 km por hora. Esse menos indica que houve uma frenagem, mas o sentido da velocidade aqui permanece indo para a direita. No caso, o que dá o sentido negativo vai ser a aceleração. Porque, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, porque ele está acelerando o carro. A partir desse ponto até aqui, a aceleração passa aí no sentido contrário do movimento, porque ele está em processo de frenagem, a velocidade dele está diminuindo. Ele está freando o carro. Então tem isso. Tem situações onde a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, ou seja, ela está auxiliando o aumento da velocidade, e situações onde ela atrapalha, ou seja, o processo de frenagem, ela está em sentido oposto da velocidade. Para isso a gente chama de movimento acelerado, quando a aceleração está no mesmo sentido da velocidade e ela ajuda a velocidade a aumentar. E movimento retardado, quando a aceleração ajuda a retardar o movimento, por consequência ela está em sentido oposto ao sentido da velocidade. Bom, uma das principais equações do movimento uniformemente variado é a função horária da velocidade. E ela vem daquela relação que a gente tem
da aceleração com a velocidade e o tempo, né? Então a gente viu lá atrás que a aceleração vai ser igual à diferença de velocidade dividido pela diferença de tempo, ou variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Bom, nós sabemos que a variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. O tempo eu vou deixar como variação de tempo mesmo, não tem problema. E aqui eu vou rearranjar tudo, eu vou deixar a minha velocidade final em função do tempo, em função da aceleração e da velocidade inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o tempo para lá multiplicando. Vamos fazer isso aqui. E agora, eu vou passar a minha velocidade inicial, ela está subtraindo aqui, vou passar para cá somando. Então eu vou ficar com velocidade final, vai ser igual a velocidade inicial mais aceleração vezes a variação de tempo, ou simplesmente o tempo. Então daqui eu tiro a nossa equação horária da velocidade, onde ela é uma função que depende de t. E vocês podem perceber que há uma certa similaridade com a nossa equação horária da posição que a gente viu no movimento retilíneo uniforme, né? Então vamos para o seguinte exemplo. Eu tenho aqui um carro cuja velocidade inicial dele é de 0 metros por segundo e ele tem uma aceleração constante de 2 metros por segundo. Então, no instante 0 segundos, aplicando a fórmula, eu quero saber qual a velocidade dele no instante 0. Então a gente vai ter aqui a velocidade no instante 0 vai ser igual à velocidade inicial, que no nosso caso aqui é 0, mais a aceleração, que é 2 metros por segundo, vezes o tempo, que é o instante 0, portanto 0 segundos. A gente vai ter aqui isso igual a 0, né? 0 multiplicado por qualquer número vai dar 0, então vai me restar apenas a velocidade inicial, que também é 0, né? Então o carro aqui está parado. Se a gente analisar agora no instante 2 segundos, por exemplo, nós vamos ter que a velocidade no instante 2 segundos vai ser igual à velocidade inicial, que era 0, mais a multiplicação entre a aceleração, que era 2 metros por segundo, perdão, 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Cuidado com a unidade. Vezes o instante, que agora era 2. Isso aqui vai me dar 2 vezes 2, 4, mais 0. Isso vai me dar 4 metros por segundo. Certo? Então no início a velocidade era 0 metros por segundo. A partir de 2 segundos a velocidade se torna 4 metros por segundo. Agora analisando no instante 4 segundos, por exemplo. A velocidade no instante 4 segundos vai ser a velocidade inicial, que era 0, mais a multiplicação entre a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o instante 4. 2 vezes 4, 8. Mais 0, fica 8 metros por segundo. Então a velocidade aqui, ela duplicou, né? No instante 4 segundos. E aí, analisando isso num gráfico de velocidade por tempo, nós vamos ter o seguinte. No instante 0, ou seja, no ponto 0 em relação ao eixo t, nós temos que a velocidade é igual a 0. Opa. Nós temos que a velocidade é igual a 0.
Portanto, vamos marcar um ponto aqui nas coordenadas, onde a gente tem 0, que é o instante t, e 0, que é o valor da velocidade. Na segunda equação, a gente tem que no instante 2 aqui, a velocidade ela vale 4 metros por segundo. Então, mais ou menos aqui, 4 metros por segundo. Então, nós vamos marcar um ponto mais ou menos aqui. Analisando a terceira equação, no instante 4, o instante 4 vai ser mais ou menos aqui, nós vamos ter uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, mais ou menos aqui, 8 metros por segundo. Vou colocar o instante 4 mais ou menos aqui. Então, eu posso marcar um ponto nessa coordenada aqui. Se eu juntar todos esses pontos, eu vou formar essa reta verde que eu desenhei aqui agora. E eu percebo que isso daqui, essa equação, a nossa função horária da velocidade, ela nada mais é do que uma equação de reta, uma função afim. Onde a gente tem que a função que depende de x é igual a o coeficiente angular vezes a minha variável x mais o meu coeficiente linear. Sendo esse o ponto onde bate, onde a reta bate no eixo y. No nosso caso aqui, o nosso eixo v, da velocidade, né? A nossa velocidade inicial é zero. Mas se, por exemplo, a nossa velocidade inicial fosse 4 metros por segundo, o nosso coeficiente linear seria 4 metros por segundo. Por quê? Porque a reta estaria batendo aqui, nesse ponto aqui. Né? Então é legal a gente comparar isso com a matemática, né? Ver que isso daqui nada mais é do que o coeficiente linear. Esse daqui, o nosso coeficiente angular, é aquilo que dá angulação à nossa reta, né? Então a aceleração, se o movimento for bastante intenso, se for uma velocidade muito alta, nós vamos ter que a velocidade ela vai variar muito em um curto período de tempo. Então a reta vai ser mais inclinada. Ela vai ter um ângulo maior. Do contrário, se for um movimento com aceleração baixa, nós vamos ter uma reta com uma inclinação menor, ou seja, um ângulo menor, um coeficiente angular menor. Então a aceleração seria isso, nosso coeficiente angular, na nossa equação horária da velocidade, que é uma função afim, uma equação da reta. Bom, a nossa segunda equação é a função horária da posição. E aqui nós temos um gráfico, que é o gráfico da velocidade pelo tempo. E aí nós vamos lembrar no vídeo passado sobre o movimento retilíneo uniforme, que eu disse que a área desse gráfico, ela nos dá a posição. Então, se a gente calcular a área desse gráfico aqui, nós vamos ter a variação da posição, o nosso ΔS. Então vamos fazer isso. Se a gente analisar aqui, a gente vai ver que a figura geométrica formada por esse gráfico é a de um trapézio, né? Onde você tem aqui a base maior e aqui a base menor. E aqui você tem a altura. Então a nossa base maior vai ser a nossa velocidade final, o valor da nossa velocidade final, menos a base menor, que vai ser o valor da nossa velocidade inicial, vezes a altura, que nesse caso aqui, como o trapézio está deitado, a altura vai ser o nosso tempo. Vezes a altura. Tudo isso dividido por 2. Isso é igual a ΔS. Então, realizando essa multiplicação aqui, a gente vai ter o seguinte. ΔS vai ser igual a velocidade final vezes o tempo, menos a velocidade inicial vezes o tempo, tudo isso dividido por 2. Mas nós vimos anteriormente na equação horária
da velocidade, que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, substituindo essa variável por essa equação aqui, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que ΔS vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tudo isso vezes o tempo, menos a velocidade inicial vezes o tempo. Tudo isso dividido por 2. Realizando essa multiplicação aqui, nós vamos ter o seguinte. Fazendo aqui embaixo, ΔS vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Eu confundi aqui, aqui não é menos, aqui é mais, tá? É a área do trapézio, tá? Então aqui é mais. Então voltando aqui, a gente tem mais velocidade inicial vezes o tempo, certo? Essa parcela aqui foi o que a gente calculou, que é equivalente a isso aqui. Tudo isso dividido por 2. Tá? Resolvendo isso aqui, a gente vai ter... Veja só, a gente tem dois componentes iguais aqui que estão somando. Então a gente vai ter que ΔS vai ser igual a 2VO vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2. Então eu tenho que meu ΔS vai ser igual a... Veja só, eu posso fazer isso aqui. 2VO vezes T dividido por 2 mais AT ao quadrado dividido por 2. Já que todo mundo aqui nessa soma de cima está dividido por 2, eu posso separar dessa forma aqui. E aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2. O que vai me restar uma equação que é ΔS igual a VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Se nós pegarmos esse ΔS aqui, a gente sabe que variação de espaço vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Isso vai me dar velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Se eu passar essa posição inicial para cá, eu vou ter a seguinte equação aqui. Eu vou ter que S é igual a SO mais VO vezes T, tá? Mais AT ao quadrado dividido por 2. E aqui nós temos a nossa função horária da posição, tá? Sendo esse S aqui em função de T. E essa fórmula aqui é conhecida como sorvetão, né? Bom, essa função aqui, ela dá para perceber através dela que, diferente da função horária da posição lá no movimento uniformemente variado, no movimento uniforme, lá a nossa equação do sorvete mostrava que a posição ela variava de forma linear. Essa equação aqui nos mostra que a posição ela varia não mais como uma linha reta, mas como uma parábola. A gente vai ver isso no gráfico, né? Então, analisando nosso gráfico, novamente de velocidade pelo tempo, a gente nota que essa função aqui é uma função linear, né? Então, ela começa a partir da velocidade inicial, vamos dizer que a velocidade inicial é 0, né? E aí ela forma o desenho de uma reta aqui. E lembra lá que eu falei que isso aqui é a mesma coisa que uma equação de reta, uma função afim, né? Opa. Já na posição, ela não varia de forma linear, porque a velocidade varia. Então, o sujeito ora está percorrendo uma posição, uma distância
menor na qual ela vai variando à medida que a velocidade vai aumentando. Então, quanto mais rápido for o movimento, quanto maior for a velocidade, mais posição eu percorro em um intervalo menor de tempo, né? Então, a nossa o nosso gráfico de posição por tempo vai ser uma parábola. Então tu imagina que no movimento retilíneo uniforme, a gente tinha velocidade constante e o nosso carro se movendo mais ou menos assim, com uma velocidade que não variava. Já no movimento uniformemente variado, ele começa com uma velocidade menor e ele vai acelerando com o tempo. Nisso, em determinados trechos aqui, você nota que a posição ela é percorrida em um intervalo menor de tempo, porque a velocidade vai variando, né? Anteriormente, nós percorríamos a posição, a distância, em uma velocidade constante. Agora não, agora a gente vai variando a velocidade. E aí a distribuição da nossa posição agora é em forma de parábola. Então aqui nossa função horária da posição, tu nota que isso daqui se assemelha muito a uma equação do segundo grau, né? E qual é a equação de uma parábola? Qual é a função que descreve uma parábola? É exatamente a função quadrática, né? A gente vai ter lá que f de x vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se a gente olhar o sorvetão ao contrário, começando a partir daqui, você vai notar que aqui a gente tem um termo ao quadrado e tem um coeficiente bem aqui, né? Então isso aqui corresponde a esse elemento aqui. Esse do meio corresponde a esse. E esse final corresponde a esse aqui. E aqui cabe as propriedades, claro, das funções afim e quadráticas, né? E quadrática, perdão. Quadrática. Então, sabendo as propriedades dessas duas funções apenas, nós sabemos o comportamento do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, vale a pena também analisar esse tipo de situação aqui, que é quando a reta ela cresce e quando ela entra em declínio, né? Na primeira situação, quando a reta ela é crescente, nós percebemos que à medida que o tempo vai passando, a nossa velocidade vai aumentando, né? A gente pode atestar isso vendo que a cada passagem de tempo a nossa velocidade só aumenta. Na situação vizinha aqui, à medida que o tempo vai passando, né, a nossa velocidade ela sai de um valor máximo e vai caindo com o tempo aqui. Como vocês podem analisar. A mesma propriedade vocês podem analisar também no gráfico de posição por tempo, né? Que é uma parábola onde a concavidade para cima, ou seja, a concavidade para cima, a aceleração ela é positiva. Onde vocês podem perceber que à medida que o tempo vai passando, cada vez mais distância será percorrida. Isso é sinal que a aceleração ela está fazendo a velocidade variar para cima, ou seja, está ficando mais rápido, a velocidade está aumentando. Portanto, a posição percorrida é cada vez maior em um intervalo curto de tempo, né? Vocês podem perceber que daqui para cá ele percorreu um espaço menor e daqui para cá a velocidade foi aumentando, ele percorreu um espaço cada vez maior em um intervalo curto de tempo. Da mesma forma, quando a concavidade é para baixo, só que de forma oposta, a aceleração é negativa, ou seja, à medida que tu vai passando no decorrer do tempo, a distância que tu vai percorrendo se torna cada vez menor, ou seja, aqui ele está em processo de frenagem, né? O carro está freando, por exemplo. Bom, e para finalizar a aula, nós temos aqui a nossa equação de Torricelli, ou Torricelli, como queira chamar. Essa equação ela é muito útil, pois ela não depende do tempo, né? A dedução dela será vista quando a gente estiver trabalhando mecânica, pois envolve a relação entre energia cinética e energia potencial. Bom, a equação Torricelli basicamente é velocidade final ao quadrado
é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Essa equação é muito útil, principalmente em queda livre e movimentos como lançamento horizontal e lançamento oblíquo, né? E a relação de Torricelli é vista basicamente em outros ramos da física também, né? Em memória aqui me vem, por exemplo, uma aplicação em hidrodinâmica. Por exemplo, a questões relacionadas à velocidade do fluido em caixa d'água, né? Quando você abre uma torneira em uma caixa d'água lá em cima, né? Por exemplo, aqui uma caixa d'água, você abre uma torneira aqui e você calcular a velocidade com que essa água cai, né? Envolve uma relação entre a velocidade e a altura. Então essa equação ela é muito usada quando não aparece o tempo no exercício, então ela é muito útil. Bom, é isso.